Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação e antes de nós nos aprofundarmos no texto de hoje e nos pontos que precisamos refletir e aplicar na nossa vida, eu quero convidar você a buscar a presença de Deus junto a mim por meio de uma oração. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença por meio dessa meditação. Que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é influenciadores. O texto bíblico para a nossa reflexão se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo 6 e o versículo é o versículo 4, que diz assim, ó. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Olha que texto interessante. Aqui primeiro fala de um detalhe que talvez você, quando leu, nunca tinha entendido dessa forma, mas fala que os filhos de Deus se uniram em relação, em matrimônio, se deram em casamento com as filhas dos homens. Claramente, uma junção não abençoada por Deus. Por quê? Porque quando se refere aos filhos de Deus, se refere ao povo que temia a Deus. E aos filhos dos homens, ao povo que não temia a Deus. E aí se deu em matrimônio, em relação, uma união que não produziu bons frutos, infelizmente. A Bíblia fala que havia gigantes naquela época. De acordo com a Septuaginta, que foi a primeira tradução grega da Bíblia, a palavra gigantes ela denota vamos dizer assim, uma realidade de pessoas muito grandes. Mas se a gente for pegar a palavra hebraica, que é a língua nativa do Antigo Testamento, a gente vai entender que esses gigantes, a palavra que se melhor se, vamos dizer assim, dá a entender, seria a ideia de cair ou fazer cair. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje, a questão de influência. Hoje nós vivemos em uma época de bastante influenciadores. Talvez você siga alguns aí nas redes sociais, talvez você até admire alguns deles, né? E aí fica o ponto de reflexão. O quanto essas pessoas conseguem influenciar a mim e a você. Um outro ponto que nós devemos destacar é: será que eu sou uma pessoa de influência sobre outras pessoas? Algumas pessoas têm essa habilidade de conseguir influenciar outras pessoas e deveria, de certo modo, avaliar essa habilidade que tem, pois não apenas consegue exercer influência, mas também fazer com que as pessoas que a seguem tenham a vida, podemos dizer assim, moldada àquilo que eu ou você está influenciando. Ou seja, requer responsabilidade. O texto fala de maneira bem clara que esses homens que nasceram por meio desse matrimônio, eles se tornaram grandes. Infelizmente, grandes no sentido para o mal, pois de acordo com o restante do contexto desse capítulo, a maldade do ser humano cresceu tanto que Deus chegou a pensar e a se arrepender de ter criado a raça humana. De tamanha maldade que esse povo conseguiu, vamos dizer assim, desenvolver com essa grandeza deles, a ponto que foi necessário haver uma espécie de reset por meio do dilúvio. Que tipo de influência eu e você estamos exercendo? Um dos motivos pelo qual eu gravo vídeo aqui no canal, no YouTube, é pelo simples fato de, alguma forma, eu exercer alguma influência e influência positiva para você criar um hábito de estudar a palavra de Deus, de ter ali o seu momento com Deus. Pois independente de estar gravando ou não, eu procuro todos os dias fazer esse momento com Deus de forma particular, de forma íntima, entre eu e Deus. E aí eu penso, já que eu faço isso, por que não influenciar outras pessoas a fazer também? Por que não animar outras pessoas também? Você percebe que você pode agregar de maneira positiva a vida das pessoas?
Todos nós podemos isso. A questão é, qual será a sua escolha? Da mesma forma que você pode agregar de maneira positiva à vida das outras pessoas, você também pode agregar de maneira negativa, assim como aconteceu naqueles dias antes do dilúvio. Esse ponto de influenciar é algo muito delicado e que demonstra, né, a nossa preocupação. Porque num tempo em que a gente vive, onde existe tantos influenciadores, onde nós podemos ser influenciados e também devemos influenciar, nós precisamos tratar isso com a responsabilidade que deve ser, vamos dizer assim, empregada nesse talento tão importante. Que eu e você possamos ser exemplos de Cristo, ser influenciados por Cristo. E assim chegarmos, quem sabe, à estatura de Paulo, que certa vez disse: sejam meus imitadores, assim como eu imito o nosso Pai Celeste. Olha que característica positiva e que confiança, a ponto de pedir para que os outros olhassem para ele, ou seja, seguissem a sua influência, porque ele estava sendo influenciado pelo Pai. Você teria não somente coragem, mas você conseguiria afirmar as mesmas palavras que Paulo falou no seu tempo? Fica a nossa reflexão. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus. Que Papai do Céu possa abençoar a mim e a você. Que você possa refletir sobre isso. Se você é apenas um ser influenciável, se você também está influenciando, e que tipo de influência você tem exercido sobre as outras pessoas, e que tipo de influência você tem recebido acerca daquilo que você anda seguindo. Pois, a despeito do que você faz, isso vai demonstrar qual será o desfecho da sua vida. É isso? Papai do céu te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo o mal. Esse é meu desejo para você. E o meu desejo também é que você volte amanhã para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.